Olá, estamos começando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, também sou consultora de imagem e estrategista de marca pessoal, que amo um salto alto e um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. É um prazer, ouvinte, estar aqui com vocês de novo, na segunda-feira ao meio-dia. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, agora eu apresento ela. Mas antes, vou mandar um beijo, um abraço para o pessoal que está nos ouvindo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, pessoal da Califórnia, Estados Unidos, Montreal, Canadá, Bavária da Alemanha, pessoal do Guarujá, São Paulo, Salvador, Bahia, Itabaiana, Sergipe, Pinheiro, Maranhão, Valença, Bahia, pessoal de Porto Alegre, estamos com vocês, hein, do Rio Grande do Sul, São Vicente, São Paulo, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, vamos lá, vamos começar, então, apresentando essa mulher maravilhosa, que é a Poliana Félix. Poliana Félix é palestrante, mentora, mestre de cerimônia. Gente, ela tem uma oratória impecável. Essa mulher é muito maravilhosa. E ela vai bater um papo com a gente sobre por que perder o medo de falar em público pode salvar o seu negócio. Tudo bem, Poliana? Como é que você está? Oi, Fabiana, estou muito bem, obrigada. Olá para todas as pessoas, todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É uma grande honra estar aqui falando na principal rádio para mulheres. Eu concordo com você, viu? Um bom salto, um vinho mais leve. Eu também acredito nessa perspectiva de vida. Inclusive, encontro na comunicação essa ferramenta de tornar os processos, as negociações, as conexões mais fluidas, mais leves, porque quando a gente tem esse domínio, a gente tem na palma da mão o comando da nossa vida e, por consequência, dos nossos negócios. Maravilha, vocês já viram, né? Vocês já ouviram, ouviram, né? Vocês estão vendo, vocês ouviram a voz desta mulher, né? Mas, ó, você que está nos ouvindo, já anota aí, se tiver uma dúvida, uma sugestão, pode mandar sua mensagem. DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976, ou pode mandar a mensagem pelo próprio site. Então, vamos começar esse bate-papo com essa mulher maravilhosa. E, Poliana, todas as convidadas que vêm aqui, eu faço uma pergunta. É crucial eu fazer essa pergunta para elas. Uau! O que é empreender para você e quais os desafios de ser empreendedora? Empreender, para mim, é olhar para a vida com um olhar de solução, de criação de soluções. Eu gostei muito da sua pergunta e eu já gostaria de deixar aqui a minha percepção acerca desse conceito, porque nem todas as mulheres, elas empreendem por escolha. Muitos negócios, eles se iniciaram pelo senso de necessidade, que foi o meu caso, por exemplo, muito novinha, com 12 anos de idade. E assim como eu, muitas mulheres se veem diante de desafios, se veem vivendo na escassez e na vulnerabilidade. E elas encontram no empreender, nesse ato de empreender, que muitas vezes elas nem sabem que é o que elas estão fazendo, como alternativa de mudar de vida, como simplesmente alternativa de colocar comida na mesa. Então, esse senso, ele é diferente daquela mulher que ela vai estudar o mercado, que ela entende o público-alvo, que ela sabe o que é posicionamento, que ela consegue utilizar toda uma estrutura mais robusta para colocar um produto ou um serviço dentro do mercado. Portanto, eu vejo o empreender como essa alternativa criativa e, em ambos os casos, a mulher que ela está empreendendo por necessidade e a mulher que empreende por escolha, ela tem esse ímpeto de fazer a diferença e de criar uma forma de... Maravilha, perfeita sua colocação, né? Porque tem a questão de escolher e a questão da necessidade, o que a maioria das mulheres empreendedoras fazem, né? E, Poli, já vou chamar de Poli, já posso, né? Já estou chamando de Poli. Poli, é o seguinte, vamos entrar, então, no nosso tema aqui, que é o medo de falar em público, que eu acredito que, inclusive, muitas empreendedoras têm. E o que você acha? Já vou começar com ponto-chave já. Por que você acha que o medo de falar em público pode impactar um negócio?
Com certeza, pelo fato de que alguém que tem esse medo da exposição, ela vai ficar ali preocupada no julgamento, ela tem medo do que ela vai falar, mas e como que as pessoas estão enxergando ela? Existe toda uma questão pautada no senso de rejeição. Então, ao invés de ela focar em transmitir em detalhes ali o potencial do seu produto ou do seu serviço, ela está mais preocupada com a forma como ela vai se expressar. Então, esse senso de insegurança impede que ela comunique com clareza, com impacto, com raciocínio e com emoção. E uma vez que você deixa de utilizar todos esses elementos, você passa, às vezes, como uma pessoa ali morna, ou seu produto ele acaba não se destacando de outras pessoas. E nem é porque você não tem uma entrega boa, uma entrega robusta, mas é porque você não sabe acessar o emocional e o racional daquele potencial cliente ao unir o domínio dos elementos da sua voz com as especificidades técnicas do seu produto. E olha que legal, tem um estudo que foi feito lá em Nova York, que foi um experimento, né, com um grupo de pessoas, de mais ou menos 300 pessoas, e dessas 300 pessoas, entre o medo de morrer, o medo de fracassar financeiramente e o medo de falar em público, o medo de falar em público ocupou a primeira posição. E isso é muito preocupante, porque se formos pensar no conceito de comunicação, de modo geral, o que é a comunicação? É você tornar comum, é a ação de você tornar comum ao outro ou aos outros aquilo que está dentro da sua cabeça. E quando você tem esse bloqueio, e esse bloqueio ele acaba se manifestando na sua respiração, na transpiração, na forma como você gesticula, e, portanto, é muito fácil você perceber que uma pessoa está insegura, que uma pessoa está nervosa, porque ela não tem domínio dessas ações. Ou ela fica ali com aqueles vícios não verbais, que é mexer no cabelo o tempo todo, ou mexer na unha, ou bate o pezinho, ou ela tem uma inclinação frente e trás, que é a pendulação muito constante. Essa pendulação pode ser para um lado e para o outro também. Por quê? Essa pessoa ela fica encontrando mecanismos para tirar a atenção principal, que é ela. Entendi. E, Poliana, me diz uma coisa. Isso está muito ligado a algumas crenças, né? Com certeza que é ligado a algumas crenças. Uma das crenças é o medo de errar em público. Será que seria o errar? O que seria mais essas crenças que impedem essa mulher, de repente, de estar ali falando, de comunicando da forma como deveria? Provavelmente o medo da rejeição, a crença da rejeição, tá? Onde que essas crenças se formam? Num primeiro momento, no nosso núcleo familiar, seja ele com vínculo sanguíneo ou não. Lá na nossa infância, nós, enquanto crianças, estamos formando o nosso caráter, formando a nossa personalidade, o nosso conjunto de características, o nosso comportamento. E nós nos espelhamos nos nossos tutores. Se os nossos tutores, eles cerceiam a nossa forma de expressar ali naquele primeiro momento, automaticamente, na minha fase adulta, eu vou acabar reproduzindo esses comportamentos, adaptando, claro, para esse amadurecimento, mas aquilo fica como uma sombra. E o que é uma crença? Uma crença é algo que eu tenho como uma verdade absoluta. Repetindo, a crença é um conceito que eu tenho como uma verdade absoluta. Eu acredito muito naquilo. E essa crença, ela se forma por padrão de repetição. Eu escuto uma coisa até o momento em que, para mim, aquilo é a única realidade que existe. E aí as crenças, elas podem ser limitantes, ou elas podem ser crenças que nos ajudem a estar nesse papel, nessa função de aprimoramento contínuo. Mas essa crença da rejeição é uma das crenças mais fortes. E eu percebo que muitas mulheres, elas escolhem não contar as suas histórias, não porque elas não acreditam, mas porque elas têm muito medo, muito medo da crítica, dessa rejeição. Então, vou dar um exemplo simplório. Uma mulher, uma criança que escutou, nossa, na sua primeira infância, você não faz nada direito. Ou, nossa, seu irmão fez melhor, a sua prima faz melhor. Você cria na cabeça daquela criança um senso de que ela não é boa naquilo que faz. E aí isso na vida adulta se manifesta de, meu Deus, mas como é que eu vou aceitar um convite para palestrar? Como é que eu vou dar um treinamento? Como que eu vou me tornar líder de uma empresa e eu vou ter que inspirar os meus colaboradores?
Se eu não faço nada direito? O efeito vem. O efeito vem. Então, não é necessariamente o medo de errar, o medo de você se expressar incorretamente. É o medo das pessoas não te aceitarem. E, Polly, como que eu saio desse lugar? Como que eu faço para assumir esse protagonismo da minha história? Eu não quero ser refém das minhas crenças. A primeira função é identificar quais são as crenças que você identifica que tem. Crença de merecimento, crença com relação ao dinheiro. Ai, dinheiro é sujo, pessoas ricas são pessoas falsas, são mentirosas. Se você acredita nisso, você nunca vai ter dinheiro. Ou por mais que você ganhe dinheiro, você vai criar uma demanda para esse dinheiro escorrer. É algo que quebra, porque a gente atrai, tá? Tudo aquilo que a gente pensa e a gente acredita como uma verdade, a gente passa a atrair. Então, se você tem esse tipo de crenças, comece a botar no papel. O primeiro passo para eliminar é identificar. E quando eu escrevo, eu estou fazendo uma ação concreta. É como se eu tangibilizasse a minha consciência acerca de determinado comportamento. Então, crença de dinheiro, crença de merecimento. Sabe quando você aí ouvinte dos Estados Unidos, de Joinville, de Goiás, de São Paulo, de Nova Lima e vários outros lugares que daqui a pouco a gente vai falando? Sabe quando você tem vontade de comprar algo que tem um preço mais robusto, só que você não tem coragem de entrar na loja, você passa na frente e você fica assim, ai meu Deus, que vontade, mas parece que algo te puxa e você não entra? O que é isso? Isso é a sua crença de merecimento ajustada para baixo. Por mais que você comunique, nossa, eu tenho vontade, às vezes você tem dinheiro, você tem capital na conta para realizar aquilo. Mas você tem crenças de merecimento que dizem assim, tá, apesar, mesmo que você tenha dinheiro, de que adianta você usar isso? As pessoas vão olhar, vão achar que é falso, que você comprou no camelô. Ah, e aí você não entra. E você vai alimentando cada vez mais essa sua crença. Ah, nossa, eu gostaria tanto de ir no spa. Você tem vontade, mas o teu inconsciente diz, larga de ser boba. Você vai gastar dinheiro com spa. Para quê? Você viveu a vida inteira. As crenças são como vozes na nossa cabeça. É comunicação. Existe comunicação intrapessoal e comunicação interpessoal. A comunicação intrapessoal é a minha comunicação comigo mesma, onde eu emito a mensagem e eu recebo a mensagem. Então, todo o processo que acontece na estrutura da comunicação também acontece de mim para mim. É a vozinha, aquilo que eu fico pensando, aquilo que fica repetindo ali no meu consciente e no meu inconsciente. E a comunicação interpessoal, vem de entre, a comunicação entre pessoas. Quando eu estou verbalizando e dialogando com uma ou mais pessoas. Olha que incrível, gente. Uma verdadeira aula isso aqui, hein? E, como que é, né? Como são as coisas? Porque como tudo isso impacta na comunicação, né? Todas essas crenças que você diz, e isso vai impactar no negócio. Porque muitas vezes a mulher não está crescendo, não está evoluindo, e um dos problemas pode ser, inclusive, a comunicação, a oratória, né? A forma de expressar, de falar, que pode ser um problema aí. E me diz uma coisa, Poli, questão de estratégias para essa mulher, porque assim, vamos lá, eu acredito que tem várias mulheres que são empreendedoras, inclusive conheço mulheres que já receberam, inclusive, propostas de palestras e não aceitaram justamente pelo que você falou. Não estou pronta, não sou boa o suficiente, existem pessoas que são melhores, chama outra pessoa, isso não é para mim. Então, assim, é algo que acontece diariamente. Então, imagina, né? A mulher que deixa de ir uma palestra, você é empreendedora, dando um negócio, ou de um serviço ali, uma palestra dessa, você vai lá, entrega o que você precisa entregar, e com certeza ali vão ter pessoas que vão, né, conectar com você, né? Eu falo que essa questão da história também que você comentou, o quanto é importante nós sabermos contar as nossas histórias, né? Porque existe a coisa do eu saber que a minha história importa, mas saber contá-las. Totalmente. Que é muito importante. Que estratégias criar, então, Poli, para contar essas histórias, pensando na oratória, na comunicação? Vamos lá, Fabi, eu acho que a sua análise do que foi dito até aqui foi maravilhosa, é isso mesmo. Acontece com muita frequência. Inclusive, eu trabalho muito com essas mulheres, tá? Mulheres
já têm grana, mulheres que já estão à frente de grandes empresas, que já estão faturando milhões de reais. Tudo bem? Mulheres já posicionadas financeiramente naquele patamar que eu desejo estar, que provavelmente Fabi e você aí que está em casa também deseja. Aquela maravilhosa... Com certeza, com certeza. Podendo viajar quando querem, tendo ali seus milhões na conta investidos e rendendo diariamente. No entanto, porém, todavia, elas ainda enfrentam essa barreira da comunicação, de falar em público com eloquência, porque não basta você falar, mas é a forma como você fala, sendo capaz de mexer com as emoções das pessoas, tendo total domínio dos elementos da sua voz. Entendam elementos da voz como dicção, entonação, ênfase, ritmo, pausa, eliminação de vícios de linguagem, construção de um vocabulário rico. Tudo isso importa. E uma vez que você domina esses elementos, você consegue fazer uma leitura mais assertiva do ambiente em que se está inserido para entender qual tipo de vocabulário que eu utilizo aqui com essas pessoas. Isso é importante, tá? Por exemplo, se eu estou, o que acontece com frequência, palestrando dentro de uma escola pública para adolescentes ali na fase final do seu ensino médio, e eu chegar com um vocabulário completamente rebuscado, eu não vou conectar com aqueles jovens. Não vou, porque eles ainda não vivem isso, salvo exceções, porque, por exemplo, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar o dicionário, pegar palavras diferentes e inserir no meu cotidiano. Então, eu seria uma jovem que compreenderia, mas a gente não está falando da maioria. Então, o que eu faço nesses momentos? Eu trago uma linguagem mais informal, eu utilizo gírias, sim, eu adapto a minha palestra. Teve uma palestra que eu fiz numa escola que eu fiz rimando. E foi nossa, pensa aí, 400 adolescentes no ensino médio, aí chega lá uma palestrante com vários conhecimentos, com mais de 15 viagens internacionais, com faturamentos incríveis, que já liderou multinacional por 6 anos. Só que aí, tudo bem, eles escutaram todo aquele currículo, e aí a pessoa chega e traz o quê? Uma aproximação absurda. Por quê? Porque eu já fui aluna de projeto social e de escola pública. Então, eu sei como me comportar, e eu sei como eu agia quando chegavam aquelas pessoas que pareciam que estavam num patamar que eu nunca ia alcançar. E aí gerava o quê? Ao invés de gerar inspiração, gerava um distanciamento. Essa noção a gente aprende estudando sobre comportamento com as pessoas, estudando sobre construção de vocabulário e leitura de ambiência. Agora, quando eu vou tomar um café lá no Palácio Tangará, vocês podem ter certeza que o meu vocabulário ele vai ser adaptado, e depende da pessoa também, porque não adianta você... Lembra que comunicação é o ato de você tornar comum aquilo que está na tua cabeça, e que a pessoa do outro lado consiga compreender a mensagem. Não adianta você comunicar com um vocabulário super rebuscado, altamente estruturado, e a pessoa que está na tua frente, ela não entende nada. Isso não é comunicação, é um ruído. Você deixa um ruído no meio desse processo. Agora, pensando na parte prática, olha, por onde eu começo? Pega papel e caneta aí, ó. A Cláudia, que está aqui, nossa ouvinte maravilhosa, disse que super se identificou com o programa de hoje. Cláudia, então fica aqui com a gente até o final e manda o link para suas amigas empreendedoras, porque, até para quem não empreende, tá? Porque quando a gente aprende a se comunicar de uma maneira mais assertiva, mais eficaz, com mais raciocínio e capaz de tocar nas emoções das pessoas, nós conseguimos melhorar qualquer tipo de relacionamento, inclusive na comunicação com o nosso parceiro, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Por quê? Porque a gente tem o domínio. Então, Poliana Félix, falar bem é dom? Não. É domínio de habilidades, estratégias e ferramentas. Todas as pessoas nascem com inclinações naturais, tá? E está tudo certo. Então, eu não acredito em dom, eu acredito em inclinações naturais que a gente tem. Mas se a gente não lapidar, nós não vamos desenvolver. Eu sempre fui muito falante desde nova, desde pequenininha. Só que eu busquei o aprimoramento. Eu fiz vários cursos de oratória e continuo fazendo. Na minha pós-graduação em grafologia e neuroescrita, que é a ciência que estuda a personalidade das pessoas a partir da letra, a principal grade é a comunicação, porque a escrita é
uma ferramenta da comunicação verbal, tá? E não verbal. Então, assim, eu peguei o que eu já tinha como facilidade e continuo buscando um aprimoramento contínuo. Então, primeiro insight aí para vocês. Leitura de ambiente. Ler o ambiente é fundamental para saber qual que é o tipo de vocabulário que você vai utilizar. 2, crie uma linha do tempo onde você destaca os principais marcos da sua história, mesmo aquilo que você acredita que não é importante. Então, por exemplo, dos meus 7 aos 10 anos, eu aprendi a andar de bicicleta, eu fiz a minha primeira viagem com a família, eu fui a primeira vez num parque de diversão. Anota isso. Dos meus 10 aos 12, isso, vai marcando por fase da sua história. Depois que você marcou esses pontos de virada, porque em cada fase nós temos esse momento que viram a chave, em toda fase, desde a infância até a juventude e a fase adulta. Depois, um excelente exercício você vai pegar papel e caneta e vai anotar todos os sentimentos que vierem à sua cabeça. Por exemplo, superação, amor, esperança, tristeza, melancolia, sucesso, todo tipo de sentimento. Você anota até, meu Deus, não aguento mais. Mas anota, vai botando ali um embaixo do outro. Depois, o próximo exercício dentro dessas palavras, desses sentimentos, quais deles se conectam com os seus pontos de virada? Porque aí você vai saber, tá, na minha fase dos meus 14 aos 16 anos, eu vivi isso, isso e isso. Aí dentro dos sentimentos que eu tenho, eu coloquei a palavra, sei lá, pertencimento. Então, um sentimento. Então, nessa sua fase aí do que eu dei de exemplo, você viveu no seu período escolar, você estava super habituada à sua escola, seus pais receberam uma proposta de emprego, vocês tiveram que mudar de estado, você precisou novamente fazer amizades, e naquele momento aquele te trouxe um impacto, porque você sentia que seu senso de pertencimento era baixo, porque você não conhecia nada, você não conhecia as pessoas, e você precisou criar novos meios de socializar. Foi uma fase desafiadora, mas ao mesmo tempo que você conseguiu fazer novos amigos e vencer a sua timidez. Então, entende? Você primeiro mapeia as histórias, depois você mapeia os sentimentos, e uma vez que você tem a ideia você botar mesmo, pode ser no Docs, no Google, no Word, no bloco de notas, não importa, o que importa que você faça. Eu prefiro primeiro papel, tá? Primeiro papel, depois digital, porque toda vez que eu escrevo, eu estou estimulando o meu cérebro. E hoje em dia, estímulos digitais, as pessoas têm perdido o hábito da escrita, e a escrita ela é importantíssima no processo de você trazer o aprendizado, sabe? É como se você colocasse dentro das suas células quando você escreve, é completamente diferente. Então, escreve todas essas palavras, primeiro, os marcos da sua história, depois, todos os sentimentos, e depois, uma história para cada sentimento. Uma ou mais história para cada sentimento. Por que que esse exercício é fundamental? Todos os bons oradores, todos os bons palestrantes, eles têm um padrão de repetição, tá? Então, eles contam as mesmas histórias sempre, sempre. Por quê? Porque aquilo vai ancorar essa mensagem no inconsciente. Você vai marcando o seu nome, ali a sua história. Nossa, sempre escuto essa pessoa falar, sempre escuto. E muitas vezes você vai contar uma mesma história, só que trazendo entonações diferentes. Então, mesmo uma pessoa que já te escutou contar aquela história, é como se fosse sempre a primeira vez. Porque você vai se tornando cada vez mais dona da tua história. Nossa, Poliana, parece isso. Como assim? É óbvio que eu sou dona da sua história. Tem muita gente que conta uma história própria como se fosse a história de uma terceira pessoa. Sem emoção, sem variação vocal, sem detalhamentos, tá? Então, você, repetidamente,
contar uma mesma história, você sempre vai ter aquele senso pelo trem, pela repetição. Chegar um momento de alta performance. Nossa, olha, gente, que aula, eu tô amando. Já anotei tudo aqui. Poli, mas que incrível isso, hein? Nossa, eu tô aqui assim, sabe, encantada. Mas, ó, a gente precisa ir pro nosso intervalo, a gente já volta e você não saia daí que a gente vem com mais, hein? Já vai. Olá, então voltamos com o programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Quem está comigo hoje é a Poliana Félix, e nós estamos batendo um papo sobre por que perder o medo de falar em público pode impactar o teu negócio. Eu quero mandar um beijo, um abraço aos nossos ouvintes que estão entrando aqui, Califórnia, nos Estados Unidos, Joinville, Santa Catarina, Goiânia, Goiás, Guarulhos, São Paulo, São Carlos, São Paulo, Nova Lima, Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Governador Valadares de Minas Gerais, Taboão da Serra, São Paulo, Caratinga, eu acho que Caratinga nunca teve aqui, hein? Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, Diadema, São Paulo, Macapá, Amapá, Inhambupe, Bahia. Olha, muita gente entrando aqui para ouvir, lógico, esse bate-papo incrível com a Poliana Félix. E por que perder o medo de falar em público pode impactar o seu negócio. Ó, aqui tem uma mensagem da Elia. A Cláudia também falou que está adorando, né, Poli? Você disse ali. E a Ellen, do Rio de Janeiro. Eu tinha medo de falar em público e tudo começou na escola. Quando concluí o antigo ensino médio, percebi que para ser quem eu queria ser, era necessário não ter medo de me expor. E assim fui construindo aos poucos o que sou hoje. Olha que incrível, Alice. Olha só isso, Poli. O que você diz sobre isso? Nossa, maravilhoso, Ellen. Primeiro, muito obrigada pela sua audiência. Muito bom ter você aqui como ouvinte. É a minha primeira vez, já estou aqui dando as boas-vindas para você. Porque a Fabi me deixa muito em casa. Sim. E olha que bacana esse seu caso de tudo ter começado na escola, porque eu percebo que para muitas pessoas foi um processo contrário. Justamente na escola que muitas pessoas adquiriram medo do público, porque era uma fase onde tinha ali apresentação de trabalhos em grupos, seminários, e aquela exposição, porque, gente, a fase da adolescência, ela pode ser muito cruel. Tá? As pessoas, infelizmente, mesmo novas, eu passei por muitas situações, assim, foram marcantes de exclusão, de apanhar, de exposição, de bullying, de uma maneira muito cruel. E eu queria tanto pertencer que eu permaneci ali tentando fazer parte, tentando eternamente. E foi, inclusive, por conta da comunicação que eu consegui um passe livre para estar com certas pessoas na fase do ensino médio, porque eu tinha, ainda mais nova, no fundamental. Eu cheguei da Bahia, eu sou baiana, tá? Eu morei na roça até os meus 9 anos de idade, não tinha água encanada, não tinha energia. Era aquele contexto de simplicidade, onde eu era muito feliz, até porque eu não sabia que existiam outras coisas no mundo, e para a gente desejar, ou até mesmo para a gente comparar e sentir falta, a gente precisa saber que existe, eu não sabia, então estava tudo certo. Quando eu venho para São Paulo, com 9 anos de idade, eu me deparo com esse processo de adaptação, e aí eu tive que lidar com bullying de uma maneira muito intensa. Eu sempre fui magrinha e alta. Aí tinha o meu cabelo crespo, tinha o sotaque e as roupas, né, de quem vivia na roça. Então, eu era o prato cheio para ridicularização. Então, eu passei por tantas situações. E aí, numa determinada situação, uma professora passou um trabalho que era necessário, era um trabalho em grupo, e era necessário fazer uma apresentação. Não, perdão. Era um trabalho de apresentação individual. E eu fiz o meu trabalho e eu fui a única aluna que tirou nota 10 na apresentação. E todos os outros alunos tiraram 5, 6, era uma diferença muito grande. E daquele dia em diante, os meus colegas notaram essa minha habilidade de falar, porque eu sempre fui muito falante, eu sempre fui muito estudiosa. Então, você me dava lá um tema e eu ia estudar a fundo aquele tema, e dentro ali das minhas possibilidades, eu ia fazer a apresentação. Então, nos outros trabalhos, essas pessoas começaram a se aproximar de mim por interesse em ter boas notas. E como eu me sentia extremamente excluída, só o fato das pessoas quererem ficar perto de mim, se era por interesse ou não, para mim já era suficiente. E assim foi o ensino médio, o fundamental, ensino médio, até a faculdade.
Eu sempre levando o grupo nas costas pela minha habilidade de me comunicar com clareza, com assertividade, com objetividade e tendo esse domínio do linguajar, da entonação para trazer ali a vivacidade e a emoção necessária para a apresentação de um trabalho. Então, eu sempre tirei notas excelentes. Mas esse lugar pela busca do aprimoramento da minha comunicação veio justamente da rejeição, do sentimento de rejeição que eu sentia. E aí eu entendi que por falar bem, as pessoas queriam que eu pertencesse a seus grupos, e o pertencimento era um valor importante para uma menina recém-chegada da roça. Então, aquilo me fez buscar mais e mais e mais esse aprimoramento. Olha que incrível isso, né? E Poli, eu vou te falar uma coisa. Eu também já fui muito essa menina de querer pertencer e levar, principalmente, grupos nas costas. Já fui muito assim, muito, 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 muito. Ou porque eu queria, né? Tem essa questão do pertencimento, ou porque eu sempre achava que se não fosse eu que fizesse, o negócio não ia dar certo. Eu também. Então eu falava, deixa eu tomar a frente logo desse negócio, porque eu sei que se eu tomei a frente, o negócio vai sair. Entendeu? Mas é incrível como que a gente desconecta, né, com questão de histórias. Por isso que é importante contar histórias, né, Poliana? Veja, a Ellen falou, você já contou a sua história, que já conectou com a minha. Exato. E está conectando com certeza com outras mulheres que estão nos ouvindo aqui. Fala, poxa, será que é por isso que eu sempre queria estar sempre fazendo o trabalho, fazia o trabalho para os outros? Será que não tem algo a mais aí, né? E olha só que incrível isso. Né? Exatamente. E, Poli, deixa eu te perguntar uma coisa. Você dá muita palestra por aí, você, né? Enfim, gente, depois ela vai passar o Instagram dela, falar um pouco do evento que ela vai fazer aí também, mas eu queria saber o seguinte, e o nervosismo? Porque, assim, por mais que, nossa, eu sei falar muito bem e tal, e o nervosismo? Como é que contorna o nervosismo antes de entrar no palco? Porque, assim, para quem já tem bastante habilidade com isso, com certeza deve ter. E para quem já está no início, né? Naquele, nossa, a primeira minha palestra que eu vou fazer, está nervosa, está fria, gelada, que eu sei que dá isso. Quais seriam aí as dicas, as orientações, na verdade, que você daria para essa mulher? Nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu não utilizo a palavra dica, sabia? É, exatamente. Dica, ele empobrece demais, ele desvaloriza anos de conhecimento. Ai, arrasou, ó, já subiu ainda mais o conceito. O que eu dou como direcionamento para você? Você ouvinte que deseja se posicionar melhor, que deseja aceitar convites para palestrar, você que deseja inspirar o seu time a partir da sua própria voz, e tá aí, a oportunidade de palestrar. Olha, o que eu faço? Qual que é a primeira coisa, gente? Até a pessoa mais experiente com palco, ela não vai performar tão bem se ela não tiver o domínio técnico sobre a temática a ser discutida. O primeiro passo é esse, preparação, tudo que antecede a sua performance vocal, que diz respeito ao estudo, que diz respeito a você realmente criar ali uma linha de raciocínio, que normalmente pode ser guiada pelos slides, mas você não necessariamente precisa de slides. Eu, por exemplo, é que o slide é um apoio visual, né? E tem pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais, pessoas que são sinestésicas. Então, é legal que a gente consiga explorar tudo isso. Mas o mais importante, você precisa ter o domínio absoluto sobre o que você vai falar. Porque se, porventura, acontece uma falha técnica, imagina você falar assim, eu não posso palestrar porque o negócio do slide quebrou e tudo que eu tinha estava lá. Gente, pelo amor de Deus, não sejam reféns de slide. Slide, eu gosto, inclusive, de trabalhar só com tópicos, é para você bater um olho, até uma foto, e você já sabe o que você vai falar, porque você se preparou tecnicamente para ter o embasamento necessário. Dito isso, vamos para as outras etapas, que são ao que diz respeito ao controle emocional. O que é o nervosismo? É uma emoção, é um estado onde o seu corpo está ali efervescendo, porque ele está já projetando para uma situação futura. Nervosismo, ansiedade. O que é a ansiedade? É um sentimento com relação a algo que ainda não aconteceu. Não é? Ou sofrer por antecipação. Você está antecipando algo que não aconteceu. Então, pode ser que a sua mentalidade ela esteja ali pensando
que pode dar tudo errado, que as pessoas não vão gostar do seu conteúdo, ou que elas não vão gostar de você, que você não vai saber comunicar a mensagem de uma maneira eficiente. O que é ideal? Você neutralizar esses sentimentos. E a melhor maneira de fazer isso é trabalhando a sua respiração. Pelo menos 10 minutos, 15, vai? Pelo menos 15 minutos antes de você se expor a uma colocação pública. Isso vale para live, isso vale para uma aula no Zoom, vale para para qualquer situação onde você vai falar. E eu fiz isso antes. Reserve uns 15 minutos para fazer exercícios de respiração e visualização. Então, a respiração, o ideal é que ela seja feita de uma maneira diafragmática. Normalmente a gente respira, né? Inspira, e essa respiração é como se ela subisse. E o ideal é que essa respiração ela venha para frente. Quando eu respiro com o meu diafragma, uma forma legal. Inclusive, você que está escutando, faz agora. Pega aí a sua mão esquerda, coloca logo acima ali do seu umbigo. Acima não, abaixo, na linha do umbigo e os 4 dedos abaixo do seu umbigo. E você vai inspirar, concentrando que o ar faça com que a sua barriga venha para frente. Ó. Então, você vai inspirar para frente, expirar. E aí entra. Então, colocar essa consciência da respiração diafragmática e vai contar aí 4 tempos. O inspira em 4 tempos, ó. Sim. Segura em 4 e solta em mais 4. Faça esse conjunto de respirações conectadas aí nos 4 tempos, você vai trazer para o teu corpo um estado de presença. Quando você está presente, você vibra somente no que está acontecendo agora, e não nas possibilidades contrárias, né? O que pode acontecer de errado. E aí, para a gente se certificar que as coisas vão fluir de uma maneira incrível, vamos para uma etapa de visualização positiva. O que é a visualização positiva? Além de neutralizar esses pensamentos negativos, você vai trazer para o momento presente uma sensação futura, porém positiva. Vai fechar os olhos, se puder colocar uma música ali mais calma, é mais o estímulo para te fazer relaxar. E aí, nesse momento ali que você está com os olhos fechados, inspirando e expirando, você vai começar a se visualizar num cenário completamente positivo e otimista. Essas pessoas vão amar o conteúdo, elas vão se conectar, e aí você já se imagina sendo aplaudida. Você começa a desenhar ali no seu imaginário tudo de bom que vai acontecer. Nossa, hoje é o meu primeiro passo. Eu terei a oportunidade de contar a minha história para várias pessoas, e essas pessoas também serão tocadas porque vão pensar nas suas próprias histórias e vão começar um movimento de mudança, e tudo isso porque eu tive a coragem de estar aqui. Então você começa a se nutrir dessa energia. Uma vez que você tem preparo técnico, que você fez a preparação para que o seu corpo físico esteja calmo e tranquilo para fazer uma entrada de palco, e você tem um cenário de visualização positivo, automaticamente o seu corpo vai vibrar essa energia, porque o sentimento ele é real. Quando você faz um exercício de visualização, você está trazendo para o seu momento presente a sensação boa de uma conquista que você está projetando para acontecer. E embora seja uma projeção, o sentimento é real. Juliana, sabe o que eu lembrei agora? Porque eu sou bailarina já faz um tempo, né? Bailarina de dança do ventre, gente. Ah, isso deu spoiler aqui. E o que acontece? Quando a gente ia para o palco, era incrível quanto tinha que ter este momento de você ficar com você mesma, de você respirar, de você imaginar você fazendo toda a coreografia ali, daquele estado de presença, e principalmente essa visualização, como é incrível isso. E uma coisa que é assim, que eu acredito que deva acontecer também, a gente está dando palestra, acontece muito, você entra um pouco gelada no palco, mas quando você começa a falar, você esquenta ao ponto do seu corpo queimar, parece que está queimando. É incrível isso, né? Essa energia que sobe, né? Ó, maravilhoso. Ó, Andréia Fernanda, olha só, as meninas falando, Andréia, Fernanda, Miri e Ana falaram que também levam um grupo nas costas. Aí, ó, somos o grupo que leva o grupo das costas. E a Kátia de São Paulo colocou aqui, ó.
Ler, estudar, escutar é necessário para se comunicar. Um bom ouvinte geralmente é um bom comunicador, no meu ponto de vista. Obrigada, Cátia, pela sua participação. É isso, né, Poli? Concordo. Essa semana eu estive mentoreando presencialmente uma aluna. E, gente, nossa, eu preciso contar essa história para vocês, porque é o exemplo de uma comunicação segura e confiante. Uhum. Eu estava aqui em São Paulo, vou contextualizar, porque é uma rádio, não é mesmo? Nós maravilhosas. Estava aqui em São Paulo, fazendo um curso de etiqueta na Escola Brasileira de Etiqueta, que é a única escola que é aqui do Brasil que tem chancela internacional, que tem Sim. toda a formatação internacional. Era um curso de etiqueta que tinha o valor agregado de 50 mil reais. Então, obviamente, vocês conseguem imaginar qual é o tipo de público que tem grana para estar num local como esse. Poliana, você estava lá pagando 50 mil reais? Não. Por quê? Porque eu tenho, modéstia à parte, um magnetismo tão grande que ele é pautado na minha comunicação, que quem eu conheço, que eu faço esse networking, as pessoas elas enxergam quanto a minha presença eleva o valor da prestação de serviço delas. Então, a dona dessa escola, quando ela me ouviu uma primeira vez, ela falou assim: eu preciso estar com você. E no primeiro momento, ela me convidou para uma palestra que aconteceu em fevereiro de 2023. Era num formato pocket de um evento de uma Etiquette Professional Day. E eu palestrei sobre comunicação. Quando eu finalizei a minha palestra, eu fiz um pitch de vendas de um produto online que custava R$1.000. E ali foram 40 minutinhos de palestra e eu vendi dentro desses 40 minutos, quando eu finalizei, botei o QR Code na tela, ela tinha me dado essa autorização, eu vendi 10. Então ali, show, R$10.000, maravilha, foi lindo. Depois disso, ela passou a me convidar para estar nesses grupos das aulas, porque eu, enfim, conseguia contribuir muito para que essas mulheres que ali estavam, às vezes, nos cursos de acesso mais barato, aí de 5, 10 mil reais, para que elas fossem para o de 50 mil. Sim. Aí eu estava num dia desses 50 mil, conheci várias mulheres, e dessas mulheres, no horário do que nós fomos almoçar para a parte prática, lá em um dos restaurantes, que era um menu com sete etapas, e ali naquele momento eu tive a oportunidade de contar um pouquinho sobre o meu trabalho. De uma maneira super descontraída, mas eu falei assim, em torno de 2 minutos. Só que em 2 minutos, gente, eu consigo, até menos, até em 40 segundos, mas eu consigo entregar o valor que o meu trabalho tem e criar no imaginário das pessoas um desejo muito grande. Nossa, sim. E se eu pudesse ter a Poliana como mentora? E várias daquelas mulheres, quando eu terminei essa explanação, elas mandaram mensagem: nossa, eu preciso de você, eu preciso do seu trabalho, eu preciso do seu trabalho. Fui viajar para Bolívia, passei um tempo lá, porque eu sou capoeirista também. Então, acabei fazendo várias apresentações de capoeira, entrevista na TV lá. Olha como, gente, tudo que eu estou fazendo, a comunicação sempre faz com que as pessoas me enxerguem. Não interessa o que eu estou fazendo, as câmeras sempre me encontram, por conta da minha postura e da forma assertiva e confiante com que eu me comunico. Aí, mulheres, quando eu voltei de viagem, ela mandou uma mensagem para mim: Poli, quero falar com você, eu preciso da sua mentoria. Agendamos uma call. Nessa call, ela já começou assim: eu preciso de você. Falei, bom, não interessa quanto que eu cobro, já está vendido. Porque quando a pessoa, observe, prestem atenção nisso. Quando uma pessoa diz, eu preciso de você, ela precisa de você. Ela já entendeu que você é a solução necessária para um problema que ela tem. E aí ela falou, que é ótimo. Aí eu tô conectando aqui com a última internauta que falou, né? Um bom comunicador é um bom ouvinte. Sim. Um bom vendedor é um excelente ouvinte, porque o vendedor ele precisa entender qual que é a necessidade. Eu escutei tudo que ela tinha para me dizer, expliquei como que funcionava o meu trabalho, falei para ela quanto custava o meu trabalho, que era uma mentoria, custava R$12.000. Custava não, custa R$12.000. Ela falou, tá ótimo e tal. Aí eu mandei a minha assistente entrar em contato com ela. Mandei não, pedi para minha assistente entrar em contato com ela. Ela fez o Pix dos R$12.000. Ela não pediu referência, não pediu nada. Nada. Fez o Pix. Isso era por volta de meio-dia, do dia 24 de abril, bem recente. Quando deu 8 horas da noite,
ela me mandou uma mensagem. Polly, me surgiu uma dúvida. Você tem formação para ensinar oratório? Ela já tinha pago, gente. Ela tinha comprado, ela já chegou para mim falando que ela precisava de mim. E aí eu mandei para ela todas as minhas formações, que eu tenho várias. Mas quando eu tive com ela no próximo encontro presencialmente, eu falei assim, você analisou o seu comportamento? Ela, como assim? Eu falei assim, nós tivemos 1h30 de reunião, você não me perguntou absolutamente nada sobre formação, você estava completamente encantada, hipnotizada por tudo que eu estava falando, eu via no rosto dela, assim, o desejo dela, tipo, eu quero falar assim. E eu perguntei para ela, você viu que só no final que você me perguntou da minha formação, da parte técnica, ela, nossa, eu não tinha me dado conta. Eu falei assim, é exatamente isso que você deseja aprender, né? Antes de alguém perguntar se você tem formação ou não, você ser capaz de transmitir tanta credibilidade e confiança a ponto da pessoa te pagar o que você pedir, sem pedir desconto e sem saber se você é autodidata ou não. Ela ficou assim, em estado de choque. Verdade. Muito legal, porque quantas pessoas no mercado têm currículos incríveis, mas elas não têm o domínio de vender a própria história ali num tempo reduzido. Pessoas que são autodidatas, que nunca foram para a universidade, que nunca fizeram um curso superior ou algum curso técnico, mas detêm a arte de desenvolver as próprias habilidades e transmitir isso de uma maneira estruturada que gera resultado para as outras pessoas. E essas pessoas acabam se destacando absurdamente dentro do mercado. O que essas pessoas têm que as outras não têm? 1, audácia. 2, coragem. 3, clareza do que se quer construir. Olha que incrível, gente. Se eu fosse você que está nos ouvindo, depois assista de novo esse bate-papo, que ele vai subir para o YouTube essa semana, final de semana, e você precisa ouvir de novo. Eu estou aqui, ó, vidrada. Falei, vou deixar essa mulher falar, ela está dando uma aula aqui. Como fala, gente, né? E eu conheci a Polly, gente, foi num evento, né, Polly? A gente foi juntas no evento, ela foi fazer a apresentação, né? E eu fui ali também participar do talk show, da conversa. E eu falei, gente, que mulher incrível é essa? E não é à toa que ela está aqui, né? Falando sobre esse tema que é relevantíssimo para você e para o seu negócio. Depois, Poliana, a gente vai conversar depois também, né? Porque. E, Poliana, eu queria te agradecer imensamente por você estar aqui, doando o seu tempo, né, para falar de um tema tão importante. E eu queria que você falasse aí seus contatos, falasse do seu evento que vai acontecer também. Então, fique à vontade, pode falar aí que a gente quer ouvir. Fabi, que honra, mais uma vez. Esse tempo que nós passamos aqui juntas, ele foi muito enriquecedor. Eu acredito que toda vez que a gente abre a boca para contar a nossa história, não é somente sobre a nossa história, mas o como essa história vai conectar com a história de outra pessoa, e às vezes essa pessoa está precisando desse insight para que ela consiga entrar no movimento. Uma coisa que eu gosto muito de dizer e que se conecta muito com comunicação é: como você se sente é como te enxergam. Eu escrevi essa frase em meados de 2016, quando eu fiz a minha primeira palestra de empreendedorismo para um grupo de aproximadamente 30 mulheres. Eu ainda estava amadurecendo muitas coisas, mas eu já estava ali movimentando, fazendo nas condições que tinha, até ter condições de fazer melhor ainda. Então, o que essa frase ela significa? Está até aqui, ó, no meu bloquinho, que foi da primeira edição que eu fiz no ano passado. Eu não posso esperar que o mundo reconheça o meu valor, a minha potência e as minhas habilidades, quando eu não sou a primeira pessoa a fazer isso, entende? Então, quando eu venho para esse lugar de como eu me sinto, eu trago autorresponsabilidade. O que eu estou fazendo para nutrir a minha mentalidade, para que eu consiga construir um capital intelectual, comportamental e cultural que seja rico e magnético, porque as pessoas gostam de estar com outras pessoas que são confiantes e que fazem com que elas também se sintam confiantes acerca de quem são e dos valores que elas têm. Se você que está aí escutando
ouvinte, nossa internauta, deseja um maior reconhecimento no mercado, em qualquer espaço que estiver ocupando, não espere de fora. Comece você a nutrir a sua mentalidade, o seu comportamento e as suas atitudes, porque, por consequência, você vai conseguir comunicar isso no seu gestual, na sua produção de conteúdo, no jeito, na forma como você trata as outras pessoas e faz conexões. E aí sim, o mundo reconhece a sua potência, porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Dito isso, no dia 18 de maio, no próximo sábado, aqui em São Paulo, na Zona Sul, no Brooklyn, próximo ao aeroporto de Congonhas, eu realizarei a segunda edição do Maison Day, que é um evento criado para mulheres que desejam construir uma autoconfiança implacável, mulheres que desejam se posicionar como uma autoridade dentro do seu nicho, mulheres que desejam contar a sua própria história de uma maneira altamente eficaz, relevante e que conecta com outras pessoas ao ponto delas também desejarem se movimentar, mulheres que desejam faturar mais, mulheres que desejam ter o poder de escolha, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão cansadas de viver à sombra das escolhas de outras pessoas, sejam companheiros, sócios ou qualquer outra pessoa que exerça ali algum tipo de influência. E as vendas se encerram hoje à noite, tá? Então são 3 tickets. Pode falar preço aqui, Fabi? Pode, fica à vontade. São 3 tickets, 397, que é o ticket bronze, dá direito ao acesso ao evento das 11 horas até as 18 horas. Nós temos o ticket silver, que ele tem a mesma programação, com a diferença que você recebe ali um kit da participante. E o ticket gold, que você chega no evento 2 horas antes, tem um brunch super especial com as palestrantes, um hot seat, onde você vai poder fazer perguntas específicas para o seu negócio. E depois do encerramento do evento, às 18 horas, tem um coquetel até às 20 horas. Então, é a categoria aí mais robusta. No entanto, todas elas irão entregar o mais importante, que é esse conteúdo para a mulher entrar, às vezes ali está numa fase meio morna, mas ela vai sair pegando fogo de tantas ferramentas e possibilidades para construir essa autoestima e autoconfiança implacável. Maravilha. E passa seu Instagram, mulher, para as mulheres te acharem. Vamos lá, mulherada, anota aí, hein? Poliana, Pollyyana, Felix, Felix, MKT. Poliana Felix, MKT. Eu tenho 2 perfis, tem o outro que é o Poliana, escrito da mesma forma, Pollyyana, Felix, só que Felix com 2 Is. É um perfil mais de influenciadora, esse Poliana Felix, e o outro perfil, ele é mais voltado para os negócios mesmo, de marketing, de posicionamento, de construção de uma oratória impecável. Ai, maravilha. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, Poli. Estou encantada. E assim, eu acho que foi de grande valia. Com certeza as mulheres aprenderam muito aqui. E assim, a gente vai encerrando o programa Elite Rosa aqui na Rádio, na Voz Delas, a Rádio número 1 das Mulheres. Também me sigam, @Fabisama no Instagram e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E, mulheres, elevam mulheres. O apoio mútuo faz de nós mulheres de primeira classe. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Tchau, Poliana. Muito obrigada. Tchau, tchau.